Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aleluias! O povo de Deus está alegre dessa noite? Amém, glória a Deus. Queridos, nós estamos no início de um ano e começamos um ano abençoado, glória a Deus. Começamos na casa de Deus, começamos buscando a face do Senhor e sentindo a doce presença do seu Espírito Santo. Quem participou aqui da campanha nestes dias, puderam sentir a presença, a graça, o poder de Deus agindo nas nossas vidas, aleluia. Glória a Deus por isso. Eu estou muito feliz, sou grata a Deus por esta oportunidade de estar aqui nesta noite para falar da doce palavra do nosso Deus. Mas também eu sou muito grata aos meus pastores, o pastor Gilson, a pastora Dorcas, que confia a mim o microfone nesta noite para estar ministrando esta palavra ao seu coração. Nós estamos, queridos, no Projetando 2021. Quando nós falamos de projetando, queridos, nós falamos daquilo que nós estipulamos como os projetos, como metas, e é muito comum no final de um ano, no início de um ano, as pessoas fazerem projetos, fazerem planos, estipularem metas essas para a sua vida profissional, metas para as suas famílias, metas para a sua vida financeira, mas eu costumo dizer também que o povo de Deus, além de programar, além de projetar todos esses itens, eles precisam também incluir projetos para a vida espiritual, aleluias! Nós precisamos projetar algo para a nossa vida espiritual. Nós precisamos continuar caminhando e continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, aleluias! E eu imagino que você que está aqui, que participou destas campanhas, você projetou algo para a sua vida espiritual também. Você começou esse ano dizendo: Senhor, eu não quero ser o mesmo que eu fui em 2020, Senhor. Eu quero ser melhor na tua presença, aleluias, glória a Deus, aleluias. E nós estamos no projetando. Você veio aqui hoje, Deus teve uma palavra para o seu coração. E hoje eu creio que Deus também tem uma palavra para a sua vida. Você que está nos assistindo pelas redes sociais, olha, você não ligou a televisão ou você não ligou o seu celular em vão, porque Deus te direcionou para isso, porque Ele quer falar com você nesta noite, aleluias, aleluias. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E Deus tem uma palavra para as nossas vidas. E quando nós olhamos para o tema do Projetando 2021 da DETAG, querido, reconciliação, e restauração, diante do que nós estamos vivendo, diante do que a humanidade está passando, não existe um tema melhor do que este, querido, não existe. Reconciliação, restauração, e é isso que Deus tem para mim e para você, é isso que Deus tem para a sua casa, para a sua vida. Deus tem reconciliação e Deus tem restauração para a sua vida, aleluias. O tema desses dias do Projetando, que se encontra lá em 2 Coríntios, aleluias. 2 Coríntios, 2 versículos apenas, em 2 Coríntios 5, em que está embasado, o tema desses dias do Projetando, diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aleluias, glória a Deus. Eu quero brevemente falar com você sobre esta reconciliação. Quando nós olhamos para esta palavra, reconciliar, nós entendemos e nós encontramos várias definições
traduções para essa palavra reconciliar. Mas eu quero te dizer que a que mais me chama a atenção é aquela que fala de restabelecimento de relações entre as pessoas. Essa é que mais me chama a atenção. Restabelecimento de relações. E quando nós lemos estes versículos, nós vemos que reconciliar, nós estamos falando de uma reconciliação, não somente entre as nós, pessoas humanas, mas nós estamos falando de uma reconciliação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. É uma reconciliação que o homem precisa fazer com Deus. Mas quando nós voltamos para a palavra de Deus, querido, o que nós encontramos? Nós encontramos que o próprio Deus, que foi ofendido pelos nossos pecados, pelo nosso distanciamento dele, o próprio Deus é o autor desta reconciliação, porque ele provê todos os meios, ele provê todas as estratégias, ele arquiteta um plano perfeito e executa este plano para reconciliar eu e você diante dele. Aleluias! Ele arquiteta um plano perfeito, perfeito. Ele é o autor desta reconciliação. Aleluias. E por que reconciliar? Por que reconciliar? Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Porque existe uma inimizade, as obras da nossa carne, o nosso corpo, a nossa carne, ela tende para as coisas que não agradam a Deus. E como diz a palavra, as obras da carne, sejam elas a prostituição, sejam elas inimizades, sejam elas lascívias, seja o que for que a tua carne inclinar, caso você venha dar ouvidos aos desejos da carne e praticar tais obras, tais não são dignos de entrar no reino de Deus. Mas agora o próprio Deus provê tudo isso e diz: todas essas obras da carne fazem separação entre você e mim, causam inimizade, mas eu já provi um meio de te reconciliar comigo. Aleluia. Eu já provi um meio de trazer você de volta para mim. Eu já provi um meio, o Deus que é autor da reconciliação. Quando eu e você temos algum problema um com o outro, o que é que acontece? Quando nós nos sentimos ofendidos, nós esperamos que aquele que nos ofendeu venha até nós, peça perdão, peça desculpa e reconcilie-se conosco. Não é assim? Ah, mas entre Deus e o homem não é assim que acontece. Entre Deus e o homem é o próprio Deus. É Ele que vai atrás de você e eu. É Ele que vai atrás do pecador. É Ele que vai buscar o pecador para junto dele. É Ele com seu olhar de amor que vai buscar o homem para perto dele, para a sua presença de novo. Ele é o autor desta reconciliação. Aleluias. Ele é o autor dessa reconciliação. Mas também, ele tem um agente muito especial nessa reconciliação. Esse agente é o seu Filho Jesus Cristo para executar o seu plano perfeito. Jesus, através de Jesus, Ele reconciliou o mundo consigo. Através de Jesus, Ele trouxe salvação à sua casa, à sua vida. Através de Jesus, Jesus que foi levado até o madeiro com os meus pecados. Sabe o que é que aconteceu? Deus lá do céu falou assim: eu vou enviar o meu filho. Olha, Deus inicialmente Ele criou o homem do pó da terra com as suas próprias mãos, mas quando Ele quis buscar o homem, quando Ele quis reconciliar-se com o homem, o próprio Deus, Jesus, desceu e entrou dentro deste barro para reconciliar você e eu. Aleluias. Oh, glória! Você entende isso? O próprio Deus desceu e entrou dentro do barro para reconciliar você e eu. Isaías diz que Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. E sabe o que estava acontecendo ali? Ele estava pegando todos os pecados da Ildeana e lançando sobre Jesus. Ele estava pegando todos os pecados do José e lançando sobre Jesus. Ele estava pegando todos os pecados da Maria e lançando sobre Jesus. Ele pegou todos os pecados da humanidade e lançou sobre Jesus.
seus pecados estavam ali sobre Jesus. Sabe por que isso? Para reconciliar você à presença de Deus, aleluias. Para voltarmos a termos a comunhão, a intimidade que Ele que nos criou para ter com Ele, aleluias. Oh, glória a Deus, aleluias. Querido, uma vez reconciliados com Deus, uma vez entendendo que nós hoje temos acesso a Deus, que Jesus veio e que morreu numa cruz por mim e por você, nos deu a liberdade de servi-lo a Ele. Ele agora provê outra forma também. Ele quer restaurar você, aleluias. Porque o pecado te machucou, o pecado tentou te destruir, o pecado te trouxe grandes marcas, o pecado manchou você, mas você pode se encontrar nessa situação, totalmente destruído pelo pecado, mas Deus te diz: eu vou restaurar você, aleluias, eu vou restaurar você. Não importa o que o pecado fez com você, eu vou restaurar você. Aleluias. Oh, glória a Deus, aleluias. Você não é mais escravo do pecado. Você é livre porque Jesus pagou o seu preço, pagou a sua dívida. Conta-se que um fazendeiro, chegando numa cidade, no meio de uma praça, quando ele chegou ali no centro da cidade, naquela praça, estava acontecendo um leilão ali. Quando ele olhou, era um leilão de escravos. Ele olhou e viu uma jovem ali, uma escrava sendo leiloada. Ele saiu dali, foi até a sua casa, pegou todas as suas economias e chegou ali e deu o maior lance. E comprou aquela escrava. Ela olhou para ele, enfurecida, cuspiu no rosto dele. Ele pegou ela e levou até o cartório para passar toda a documentação. Mas quando chegou ali, que ele pegou, passou aquela documentação e que entregou para ela, falou assim: aqui está a sua documentação. Quando ela olhou, ela viu: isso aqui é uma carta de alforria. Você me comprou, pagou um alto preço e você está me dando uma carta de alforria. Ele respondeu para ela: eu não te comprei para te fazer escrava, eu te comprei para te dar a liberdade, aleluias. Jesus pagou o alto preço para te dar a liberdade de adorá-lo, a liberdade de servi-lo, a liberdade de glorificá-lo, a liberdade de servir espontaneamente a Ele, aleluias. Você não é obrigado, mas o amor de Deus é tão grande que nos constrange, aleluias. Alabashuri andaramasi. Ela nos constrange, aleluias. E nós estamos aqui por amor, porque o amor de Deus nos alcançou, aleluias. O amor de Deus nos alcançou. E é por isso que Ele quer nos restaurar. É por isso que Ele quer nos restaurar. Querido, e quando falamos de restauração, aleluias. Querido, olhando para a Bíblia Sagrada, para as Escrituras, eu encontro um texto maravilhoso que Deus sempre falou no meu coração com este texto, que fala muito de restauração, aleluias. Este texto encontra-se em Ezequiel, no capítulo 37, meu pastor, que vem falando esses dias aí sobre Ezequiel. Os irmãos cantaram aqui no decorrer dos dias que estávamos em campanha de oração sobre esse texto, Ezequiel e o vale de ossos secos, aleluias. O texto de Ezequiel, no capítulo 37, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse:
profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Querido, quando nós falamos desse vale de ossos secos, eu vejo assim a pior situação, a situação mais caótica que possa existir é esse vale de ossos secos. Porque a Bíblia diz que o profeta Ezequiel, aquele profeta em que, quando ele estava em Jerusalém, o seu pai era um sacerdote, o seu pai era sacerdote em Jerusalém, mas ele foi levado junto aos cativos para a Babilônia. E chegando ali na Babilônia, queridos, talvez ele não imaginasse a história que Deus tinha para a vida dele. Talvez ele não imaginasse o que Deus ia fazer através dele. Porque por muito tempo ele imaginava que ele seria também sacerdote. Mas Deus tinha uma nova história para ele. Deus tinha algo diferente para ele. Deus o arrancou dali e permitiu que ele fosse junto aos cativos para a Babilônia. Talvez você está aqui nesta noite também. Você pensa que Deus tem uma determinada história para você, mas Deus tem uma outra história para a sua vida, aleluias. Deus tem uma história diferente para você. Deus quer usar você em um lugar diferente, no meio de um povo diferente. Deus quer te levantar com algo diferente no reino dele, que você talvez nunca tenha imaginado, aleluias. Estando ali um certo dia, Deus tomou o profeta Ezequiel. Assim, olha, você não é sacerdote, você vai ser profeta. Ele está lá junto no rio Quebar. E Deus começou a dar visões para ele. É muito bom, querido, quando temos visões do céu. É muito bom quando você tem uma visão do céu. É muito bom quando você vê coisas lindas e maravilhosas. Quem que não quer? É bom os nossos olhos contemplarem beleza. Mas neste dia aqui, Deus pegou o profeta Ezequiel. E não levou ele para um jardim não, querido. Deus pegou o profeta e levou para o meio de quê? Para o meio de um vale. Mas não era um vale comum. Era um vale cheio de ossos secos. Aleluias. E Deus o colocou no meio daquele vale. A mão do Senhor o pegou e o levou. A mão do Senhor pegou e levou. Sabe o que Deus fala comigo? Que o profeta de Deus, ele não faz o que ele quer. O profeta de Deus não fala o que ele quer. O profeta de Deus não vai aonde ele quer. O profeta de Deus fala o que Deus manda, vai aonde Deus manda, faz o que Deus manda ele fazer, porque é Deus que faz através dele. Aleluias. Aleluias. Deus coloca ele no meio do vale. E quando ele olha, era assustadora aquela visão. Querida, a gente fica aqui à noite, não dá para ver muito, mas eu imagino que de dia aqui, a gente fica bem aqui, no rumo aqui do cemitério ali. Você não vê muitos ossos ali. Você vê ali uns túmulos ali. E às vezes, quem tem medo, assim, dá até medo de passar ali na frente. Agora você imagina pegar você e colocar no meio dos ossos, seco. No meio, uma multidão de ossos, que não eram poucos, eram numerosos. Era assustador. Mas Ezequiel era profeta de Deus. E foi Deus que o levou para ali. Às vezes você está numa situação que você pensa que é descontrolável, que é assustadora. Mas é Deus que te levou até ali. É Deus que te colocou ali. É Deus que permite você estar ali. Porque Ele tem algo a fazer ali com você e através de você. Aleluias. Às vezes você até fala assim: Senhor, mas eu não mereço isso. Senhor, eu queria estar no jardim. Senhor, o que eu fiz de errado, Senhor? Para eu estar neste lugar? Para eu estar nesse sofrimento? Para eu estar vendo essas coisas, Senhor? O que eu fiz? Você não fez nada. Deus quer fazer um negócio com você. Aleluia! Deus quer fazer um negócio com você. Simplesmente obedeça ao Senhor. Não murmure. Não murmure. Nós estamos falando de reconciliação, de pessoas que reconciliam com Deus, de pessoas que veem que o pecado vem destruir a vida das pessoas, mas este Deus, Ele restaura. Então eu quero que você entenda isso, que Deus quer restaurar a
sua vida. E que por mais você esteja em uma situação que você não possa entender, por mais que o pecado tenha manchado você, por mais que o pecado tenha destruído a sua vida emocional, por mais que o pecado tenha deixado culpa em você, por mais que você esteja sofrendo essas consequências, Deus quer restaurar a sua vida, aleluias. Deus quer restaurar. Deus quer restaurar. E hoje nós estamos falando também, orando pelas finanças, pelas suas finanças. E às vezes quando o diabo entra, o diabo quer destruir tudo. Ele quer destruir a sua casa, ele quer destruir a sua família, ele quer destruir as suas relações, ele quer destruir o seu salário, ele quer destruir as suas finanças, ele quer roubar tudo que você tem, ele quer destruir o seu emprego. Mas Deus, nesta noite vai restaurar, aleluias. Aleluias. Ele quer causar desavença na sua casa. Ele quer causar as desavenças. Mas o que Deus falou para o profeta? O que você vê? Ele disse: eu vejo um vale de ossos secos. Então, anda no meio do... Como assim? E eu quero que você olhe para a sua situação. Porque você que está em casa também, olhe ao seu redor, para a sua situação. Talvez já falaram para você assim: não tem mais jeito. Está tudo perdido. Você está desempregada. Você não tem para onde ir. Vai faltar o pão, vai faltar comida para os seus filhos. Vai faltar o pão, vai faltar tudo para você. Mas olhe para esta situação, sabe por quê? Porque você vai ver a grandiosidade do poder de Deus agindo, aleluias, nessa situação. Aleluias. E Deus falou com o profeta: anda no meio do vale aí. E ele começou a andar, pegou ele pela mão e começou a andar. Olha, Deus fez ele andar no meio daqueles ossos secos. E é o que às vezes que acontece. Você está passando por um problema difícil, mas você não deixa de vir para a igreja. Você vem para a igreja, você vem para a campanha, você vem para a oração. Você vai pregar a palavra de Deus, você vai fazer a obra de Deus, você vai visitar, você vai orar, você vai passar as noites em oração por aqueles que estão precisando. E ninguém entende. O diabo usa lá e fala assim: mas como pode? Eu já fiz tudo para destruir. Eu já fiz tudo para tirar da presença de Deus. Mas ela continua andando, mas ele continua marchando, mas ele continua indo. Ele está andando no meio dos vales, no meio dos ossos secos. Continua andando, aleluias. Eu não sei se você já tem essa experiência. Você pode estar com um problema, mas você vem para a igreja, você anda, você tem força. Querida, eu falo muito isso porque quando Deus me dá uma palavra e Deus fala comigo, aquela palavra entra no meu coração, eu me sinto fortalecida na presença de Deus. Eu me sinto uma outra pessoa. A palavra que eu ministro, primeiramente eu ministrei ela na minha vida, no meu coração. E eu me sinto fortalecida com esta palavra. E a gente continua marchando, e a gente continua andando. Olha ao seu redor, você vai ver que tudo parece estar perdido. Mas Deus vai mudar a situação. O que Deus quer que você olha e contempla. Irmão, sinceramente, olhe e contempla. A sua vida financeira, como que ela está? Como está a sua vida financeira? Eu não vejo, eu não sei. Você sabe. Talvez tenha causado desavença na sua casa, porque você não fez um projeto financeiro. Porque também veio a pandemia aí. E quantas pessoas perderam seu emprego nessa pandemia? Quantas pessoas ficaram desempregadas? Quantas pessoas estão sofrendo as consequências? Estão sendo ajudados pelos irmãos da fé. E isso causa desavença entre o marido, a esposa, os filhos, né? A gente sabe que esse negócio é complicado, né, irmãos? Esse negócio é complicado quando mexe nas finanças. Mas Deus quer que você olhe para esta situação. Sabe por quê? Porque no meio da pandemia também, eu vi Deus levantar, abrir porta de emprego para as pessoas. No meio da pandemia também, eu vi Deus prosperar financeiramente várias pessoas. No meio da pandemia também, eu vi pessoas que estavam desempregadas, conseguiram emprego, aleluias, para a glória de Deus. E talvez você diz: como pode?
pode isso acontecer? Como pode? É Deus trabalhando em favor dos seus, aleluias. É Deus trabalhando em favor dos seus, aleluias. Olhe essa situação e continue andando no meio deste vale, aleluias. Mas também, queridos, no meio do vale, em que a mão do Senhor pegou Ezequiel e colocou ali, fez ele andar, fez ele contemplar aquela situação, fez ele ver quão assustador estava. E nós sabemos que essa visão que Deus deu para Ezequiel, ela referia-se à nação de Israel. Referia-se à nação de Israel. Mas hoje nós passamos por problemas e por dificuldades também. E às vezes nós nos sentimos assim, como osso seco. Talvez nós nos sentimos com a nossa vida uma calamidade. Porque às vezes nós olhamos para as pessoas olham para nós, elas não sabem o que está passando, o que está acontecendo conosco. Mas o Espírito Santo de Deus é que sabe de todas as coisas. Deus mandou ele andar no meio do vale e ele andou. Ninguém entende, mas ele andou. Deus mandou ele contemplar. E ele contemplou a gravidade daquela situação. E Deus, além dele contemplar, dele ter visto quão numerosos eram aqueles ossos, Deus viu, fez ele ver a dimensão daquele problema. Deus fez ele ver a gravidade daquele problema. Porque os ossos eram sequíssimos, sequíssimos. É mais do que seco, irmão, sequíssimos. Contempla esses ossos, eram sequíssimos. Sabe o que isso acontece? É quando fala para você assim, o médico já desenganou. Não tem mais jeito, não tem mais solução. Está aguardando a morrer a qualquer hora. É quando fala para você assim, até hoje você não desistiu do seu filho, que está nas drogas, que está nas ruas, que não quer nada com Deus. É quando fala para você assim, não tem mais jeito para você, não tem mais jeito para a sua casa, não tem mais jeito para o seu marido, para a sua esposa, não tem mais jeito. Sequíssimos. E talvez as lágrimas descem até os seus olhos, seu rosto. É quando chega um determinado momento em que o desespero bate na sua vida e na sua porta. E às vezes você pensa em tirar a sua própria vida, porque você acha que não tem mais solução, que não tem mais jeito. É este momento de osso sequíssimo, que todos olham para você e dizem, não tem mais jeito. Mas Deus diz, tem jeito sim. Eu quero te dizer que um dia, 1h da manhã, eu estava em casa e uma pessoa liga no meu celular. Ai, quando eu atendo, ela diz, eu estou prestes a tirar a minha vida, me ajuda. Me ajuda. E na hora eu levei um susto muito grande. E eu comecei a conversar com essa pessoa e comecei a falar de Deus, comecei a falar de Jesus e comecei a orar por ela e comecei a repreender o espírito de morte na vida daquela pessoa. Tem jeito sim. Tem jeito sim. O amor de Deus adentrou aquele coração e mudou aquela situação. Uma vida poupada, que o diabo não conseguiu ceifar. Uma vida para Deus. Tem jeito sim. Quando de repente um outro dia alguém liga e pede, eu não sei o que está acontecendo, eu estou ouvindo vozes, algo está estranho está acontecendo comigo, eu estou com muito medo. Comecei a orar e repreender aquele espírito que estava perturbando aquela vida. Depois ela me passou a mensagem. Desde aquele dia eu estou sentindo uma paz tão grande. A minha vida mudou. E é nesses momentos de desespero assim, que você acha que não tem jeito. São ossos sequíssimos. Que todo mundo diz que não tem mais solução. Mas Deus diz, tem solução sim. Tem solução. Contempla a dimensão do problema. Contempla essa dimensão, a gravidade que é. Porque você vai contemplar também o grande poder de Deus que vai agir, que vai restaurar para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja glorificado. Aleluias! Aleluias! Glória a Deus! Estão dizendo que não presta, vai prestar sim.
Sabe o que Deus pegou Ezequiel e lhe fez uma pergunta? Pode esses ossos viver? Se você olhar para o seu redor, à sua volta, e te perguntarem, essa situação pode mudar? Existe uma esperança? O que você vai dizer? No seu caso, na sua situação, o que você vai dizer? Talvez você diria assim, parece impossível mesmo. Não tem nada que pode ser feito. Não tem nada que pode ser feito. Mas Ezequiel falou assim, Senhor, Tu sabes. Sabe o que Ezequiel estava dizendo? Senhor, eu sei que Tu és Deus. Eu sei que Tu és poderoso. O Senhor faz o que o Senhor quiser fazer. O Senhor tem todo o poder. Tu sabes, Senhor. Ah, Ezequiel, sou eu que sei, pois bem, eu sei que esses ossos podem se reviver, eu sei que um grande exército pode ser feito através destes ossos secos aqui. Quer ver, Ezequiel? Sou eu, Ezequiel, que sei. Então profetiza, Ezequiel, profetiza. Eu sei que pode reviver sim. Profetiza, profetiza. A ordem de Deus foi profetizar. E o interessante é, queridos, que Deus falou para Ezequiel o que ele tinha que profetizar. Ele não ia falar qualquer coisa. Ele tinha que profetizar aquilo que Deus mandou ele profetizar. E ele abriu a boca dele e Deus falou assim, olha, você vai profetizar, Ezequiel, e você vai falar exatamente isso daqui. Ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Então hoje, nesta noite, eu quero dizer para você, você vai profetizar sobre essa sua situação. E você vai dizer assim, ó vida financeira, ouvi a voz do Senhor. Ó enfermidade, ouvi a voz do Senhor. Você vai profetizar. Você que está com uma causa na justiça, você vai profetizar sobre isso. Ouvi a voz do Senhor, aleluias. Ouvi a voz do Senhor. Não é a voz da missionária, não é a voz do pastor, não é a voz do irmão, é a voz do Senhor, aleluias. Ouvi a voz do Senhor. E Ezequiel começou a profetizar exatamente aquilo que Deus falou com ele. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. E você vai profetizar sobre a sua situação. Assim diz o Senhor sobre essa situação que você está vivendo. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor, aleluias, 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 e sabereis que eu sou o Senhor, aleluias. Então profetizei como se me deu ordem. Ele profetizou como o Senhor ordenou. E houve um ruído enquanto eu profetizava. Imagina você, no meio de um vale, e você começa a profetizar, e de repente começa a ver um ruído, começa a ver um barulho, um movimento acontecendo ali, e assustador, parece ser assustador. Imagina, mas a ordem de Deus é, profetiza, continua profetizando. E ele continuou profetizando. Sabe o que acontece? Quando você está profetizando sobre essa situação, aí começa a ver um barulho, uma confusão, e você olha e fala assim, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Parece, sabe, aquelas pessoas que falam assim, quanto mais eu oro, mas a situação piora. Quanto mais eu vou para a igreja, parece que o negócio está ficando pior. Não está ficando pior, não. Sabe o que está acontecendo? Deus está colocando tudo no seu devido lugar. Aleluias! Aleluias! Deus está colocando tudo no seu devido lugar. É necessário que tudo se encaixe, que tudo vai para o seu devido lugar, para depois vir o Espírito e descer o Espírito. Osso, cada osso se juntando a seu osso. Osso fala de estrutura. Osso fala de estrutura.
é necessário que a estrutura esteja pronta primeiro. Está cada um para um canto, cada um no lugar. Aí ele começa a profetizar, começa a ver aquele barulho, aquele reboliço. E cada osso vem e se ajunta a outro osso. Olha, cada osso no seu devido lugar. Cada osso no seu devido lugar. É isso que está acontecendo com a sua situação. Parece que está piorando, não está piorando. É Deus que está agindo. Então continua andando, continua profetizando. Continua crendo que Deus vai restaurar, porque Ele vai restaurar sim. Continua crendo, continua andando e confiando no Senhor, porque Ele vai restaurar essa situação, por mais pior que ela pareça, que ela esteja. Aleluias. Aleluias. Eu estou te contando, trazendo para você esta visão de Ezequiel, porque eu entendo que é uma situação caótica, para que você entenda que por mais que a sua situação esteja caótica, Deus pode mudar essa situação. Aleluias. Deus pode mudar essa situação, para que você entenda que Deus é poderoso. Que Ele não quer só te reconciliar com Ele, mas Ele quer restaurar você. Ele quer restaurar a sua vida. Aleluias. Ele quer restaurar suas emoções. Ele quer restaurar o seu casamento. Ele quer restaurar a sua família. Ele quer restaurar as suas finanças. Aleluias. Ele vai colocar tudo no devido lugar. E estando tudo no devido lugar, agora cada osso já juntou com o seu osso. Já veio os nervos, já vieram a carne, a pele, a cobertura, a beleza, todo ali já está. Mas está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Está faltando o Espírito de Deus, aleluias. Está faltando o Espírito de Deus. Profetiza o Espírito para que viva, aleluias. Oh, querido, nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível para o Senhor. Profetiza, o Espírito vem de Deus. O sopro de vida vem do Senhor, que vai dar um movimento, depois que tudo estiver no devido lugar, é o Espírito Santo, que vai levantar um grande exército em seu favor, é o Espírito Santo de Deus. Vai ter vida sim, você vai caminhar, você vai glorificar a Deus, você vai exaltar a Deus, porque Deus foi grande, aleluias. Quanto maior a situação, quanto maior o problema, quanto mais difícil estiver, maior vai ser o milagre de Deus, aleluias. Deus permite certas coisas acontecerem para que o nome dele seja exaltado e glorificado, aleluias. Não é para mim, não é para você ser exaltado, é para o nome dele, é o nome dele ser exaltado e glorificado, aleluias. Glória a Deus. Eu estou encerrando aqui, querido. E eu quero dizer para você, aleluias. Eu quero dizer para você que nesta noite Deus vai restaurar a sua casa. Deus vai restaurar suas finanças. Deus vai abrir portas para você. Deus vai te conduzir para uma terra de manancial, aleluias. Para uma terra de prosperidade, aleluias. Você crê nisso? Você crê nessa palavra, aleluias. Aleluias, você crê que Deus vai fazer isso na sua vida, aleluias. Porque se você crer, se você profetizar, se você ouvir a voz do Senhor, você que já reconciliou com o Senhor, Deus vai fazer mudança na sua casa sim, aleluias. Deus vai fazer. E eu não estou falando de reconciliação somente daqueles que nunca aceitaram a Cristo, não. Eu estou falando para aqueles também que quebraram, que romperam a sua aliança com Deus, por um motivo ou por outro. Quebraram a sua aliança. É tempo de reconciliar-se com Deus, aleluias. É tempo de reconciliar-se com Deus.
nos atraiu pelo seu amor. Deus busca você. Deus quer você junto dele, tendo intimidade com ele. Deus quer restaurar você. Não importa como esteja a sua vida. Não importa o que você está passando. Deus está lá no vale. Deus deixou Ezequiel sozinho no vale? Não, Deus estava lá. Deus estava lá no vale com ele. Você acha que você está no vale sozinho? Você não está no vale sozinho. Deus está com você lá. Deus está com você nessa situação. Tá, olha, eu não vejo nada, mas Deus está lá. Deus está lá. E na hora certa Ele vai dar a ordem em seu favor. E na hora certa, e todos verão que o Senhor é Deus dos exércitos, aleluias. Que o Senhor é Deus no céu, mas que o Senhor também é Deus da terra, aleluias. A última palavra não é do juiz, a última palavra não é do médico, a última palavra é de Jesus, aleluias. Porque foi Ele que pagou o preço por você. E Ele nunca vai te deixar só. Ele nunca vai te desamparar. Ele nunca vai fazer isso, porque Ele já pagou o preço por você. E o amor dEle nos constrange. Aleluias, glória a Deus. Eu quero encerrar aqui nessa noite dizendo para você que Deus restaura. E Ele restaura os seus, restaura você. Deus te chama para perto dEle. E Deus restaura as suas finanças. Falar de dinheiro não é fácil às vezes. Quando a gente está passando por dificuldades. Mas não importa. Deus restaura as suas finanças. Deus não deixa faltar nada para você. Enquanto muitos estão pregando aí uma prosperidade, em que as pessoas vêm para perto de Cristo, para ganhar e para receber, eu quero dizer que Deus quer reconciliar-se você com Ele. Uma vez que você reconciliou-se com Ele, Ele vai cuidar de cada área da sua vida. Ele vai cuidar da sua vida sentimental. Ele vai cuidar da sua vida financeira. Ele vai prover para você. Ele não vai deixar faltar. Porque Ele é Deus nos céus. Ele é Deus da igreja. Ele é Deus aqui na terra. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus para a sua vida. E vai sendo abençoado. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias.